Carlos Ribeiro estava marcando o gado no curral, quando ouviu o ronco familiar da caminhonete importada de Coronel Augusto se aproximando. Era uma manhã escaldante de setembro, e ele trabalhava desde antes do amanhecer, preparando os animais para a vistoria mensal, como fazia há 20 anos na Fazenda Esperança Grande. Mas desta vez, o coronel não vinha sozinho. Trazia 3 homens de terno que Carlos não conhecia, com aparência de autoridades importantes vindas da capital. "Da Carlos!" Coronel Augusto gritou sem descer da caminhonete. "Para esse trabalho aí e vem aqui, imediatamente!" Carlos largou o ferro de marcar e caminhou até a caminhonete com as mãos sujas e suadas, limpando-as na camisa como sempre fazia. Quando se aproximou, sentiu a tensão no ar. "Bom dia, patrão." "Carlos." O coronel desceu da caminhonete com expressão séria. "Esses senhores são fiscais do governo. Vieram fazer uma inspeção na fazenda." "Entendi, patrão." "E sabe por que estão aqui?" O coronel elevou a voz propositalmente. "Porque tem gente espalhando mentiras sobre esta fazenda." Carlos ficou confuso. "Que mentiras, patrão?" "Mentiras sobre trabalhadores maltratados, sobre irregularidades, sobre crimes ambientais." O coronel gesticulava dramaticamente. Um dos homens de terno se apresentou. "Senhor Carlos, sou o doutor Ricardo Santos, fiscal do trabalho. Podemos conversar?" "Claro, doutor." "Conversar?" Coronel Augusto se intrometeu agressivamente. "Doutor Ricardo, não perca tempo com Carlos. Ele é apenas um peão ignorante." "Coronel, preciso ouvir todos os funcionários." "Funcionários?" O coronel gargalhou cruelmente. "Doutor Ricardo, Carlos não é funcionário. É peão, e peão ignorante ainda por cima." Carlos sentiu o rosto queimar de vergonha, mas permaneceu em silêncio. "Carlos trabalha aqui há quantos anos?" Dr. Ricardo perguntou. 20 anos, Coronel Augusto respondeu por Carlos. 20 anos sendo peão inútil. Coronel, Dr. Ricardo se irritou. Deixe o senhor Carlos responder. Trabalho aqui há 20 anos, sim, senhor. E qual sua função? Sou vaqueiro e... Ele é peão. O coronel interrompeu. Peão que mal sabe assinar o nome. Coronel! Dr. Ricardo se exaltou. Pare de interromper, doutor. Ricardo, estou apenas explicando que Carlos é funcionário sem valor. Pessoa que não vale nada. A humilhação pública deixou Carlos destroçado, mas Dr. Ricardo percebeu algo estranho na insistência do coronel em diminuir o funcionário. Senhor Carlos, podemos conversar em particular? Para quê? Coronel Augusto se desesperou. Carlos não tem nada importante para falar. Deixe eu avaliar isso. Dr. Ricardo. O coronel perdeu a compostura. Estou falando que Carlos é peão burro. Não sabe nada. Não vale nada. Coronel, quanto mais o senhor insiste nisso, mais suspeito fica. Suspeito de quê? De que Carlos sabe algo que o senhor não quer que ele conte? O coronel ficou visivelmente nervoso. Carlos não sabe de nada. É peão analfabeto. Senhor Carlos, Dr. Ricardo insistiu. Vamos conversar longe daqui? Carlos olhou para o patrão, que fazia sinais negativos desesperados. Doutor, não sei se devo... O patrão não gosta quando falo com estranhos? Exato. Coronel Augusto se agarrou na frase. Carlos é burro demais para falar com autoridades. Ou inteligente demais para que o senhor permita. Dr. Ricardo observou astutamente. Dr. Ricardo, o coronel explodiu. Não perca tempo com peão inútil. Carlos nunca prestou para nada. Nunca prestou para nada. Então por que trabalha aqui há 20 anos? Porque... O coronel gaguejou. Porque tenho pena dele. Pena. Carlos é burro, preguiçoso, incompetente. Mantenho ele aqui por caridade. Dr. Ricardo observou Carlos atentamente. Homem de postura digna, olhar inteligente, mãos calejadas de quem trabalha muito. Nada compatível com a descrição do patrão. Senhor Carlos, o senhor se considera burro e incompetente? Eu faço meu trabalho da melhor forma que sei. Vê só? O coronel riu cruelmente.
Nem consegue responder uma pergunta simples. Burro demais. Coronel, Dr. Ricardo perdeu a paciência. Pare de humilhar este homem. Humilhar? Estou apenas dizendo a verdade. Carlos é funcionário que não vale nada. E por que insiste tanto nisso? Porque é verdade. O coronel estava suando. Carlos é o funcionário mais inútil desta fazenda. Se é tão inútil, por que não o demite? Porque... O coronel se enrolou. Porque tenho bom coração, doutor. Ricardo se dirigiu aos outros fiscais. Colegas, vamos nos dividir. Eu converso com Carlos. Vocês conversem com outros funcionários. Não! Coronel Augusto gritou desesperado. Não precisam conversar com ninguém. Minha fazenda é exemplar. Se é exemplar, não tem problema conversarmos com os funcionários. Mas é perda de tempo. Meus funcionários são todos peões burros igual ao Carlos. Coronel, quanto mais o senhor protesta, mais convencido fico de que há algo errado aqui. O coronel percebeu que estava se complicando. Doutor Ricardo, é que não gosto de ver meus funcionários perdendo tempo. Ou não gosta que eles falem com autoridades. Não é isso. É que Carlos especificamente é muito burro. Vai falar besteira. Que tipo de besteira? Vai inventar mentiras para parecer importante. Mentiras sobre o quê? Sobre... O coronel estava se enrolando cada vez mais. Sobre coisas que não entende. Doutor. Ricardo decidiu testar uma hipótese. Carlos, você conhece bem esta fazenda? Conheço, sim, senhor. Trabalho aqui há 20 anos. Conhece nada. O coronel se descontrolou. Carlos é burro demais para conhecer alguma coisa. E se eu perguntar sobre irregularidades? Irregularidades. O coronel quase teve um infarto. Que irregularidades? Esta fazenda não tem irregularidade nenhuma. Não perguntei para o senhor. Perguntei para Carlos. Mas Carlos não sabe responder. É peão analfabeto. Senhor Carlos, Dr. Ricardo insistiu. Existe alguma irregularidade nesta fazenda? Carlos hesitou, olhando para o patrão que fazia sinais desesperados. Eu não sei bem o que o senhor considera irregularidade. Por exemplo, desmatamento ilegal, trabalho sem carteira assinada, maus tratos aos animais. Carlos começou a falar, mas o coronel o interrompeu violentamente. Carlos não sabe de nada, gritou desesperado. Ele é peão burro, não entende dessas coisas. Coronel, Dr. Ricardo disse friamente, sua insistência em impedir Carlos de falar está parecendo obstrução da justiça. Obstrução? O coronel ficou lívido. Estou apenas protegendo vocês de ouvir bobagens de peão ignorante. Ou protegendo você de ouvir verdades de funcionário inteligente? Carlos não é inteligente, o coronel berrou. É burro, muito burro, não vale nada. A humilhação pública continuou por mais 15 minutos, com Coronel Augusto fazendo questão de diminuir Carlos na frente dos fiscais, chamando-o de peão inútil, funcionário sem valor, homem que não vale nada. Carlos ouvia tudo em silêncio, sentindo cada palavra como um tapa na cara. 20 anos de trabalho honesto, 20 anos de dedicação total, e era assim que o patrão o via, como lixo humano. Doutor Ricardo! O coronel fez um último apelo desesperado. Por favor, não perca tempo com Carlos. Ele é funcionário que não serve para nada. Coronel, vou conversar com Carlos, quer o senhor queira, quer não. Mas ele não vai falar nada útil. É peão sem cérebro. Veremos, doutor. Ricardo, eu imploro. Carlos é burro demais. Vai falar bobagem e atrapalhar o trabalho de vocês. Por que está tão nervoso? Não estou nervoso. Estou tentando economizar o tempo de vocês. Ou tentando impedir que Carlos fale algo comprometedor. Carlos não sabe nada comprometedor. O coronel gritou, se entregando completamente. Ele é peão ignorante. Dr. Ricardo sorriu. O coronel havia acabado de confirmar que Carlos sabia de coisas comprometedoras. Senhor, Carlos, vamos conversar longe daqui. Tenho algumas perguntas importantes para fazer. Não vai!
Coronel Augusto se descontrolou totalmente. Carlos fica aqui. É meu funcionário. Funcionário que não vale nada. Coronel, está cometendo crime de obstrução da justiça. Crime. Estou apenas protegendo vocês de perder tempo com peão burro. Quando Carlos se afastou com o Dr. Ricardo, Coronel Augusto ficou em pânico. Durante 20 anos, havia humilhado Carlos para mantê-lo inseguro demais para falar com autoridades. Agora essa estratégia estava desmoronando. Não sabia que Carlos possuía informações e provas que poderiam destruir completamente seu império construído sobre crimes e corrupção, e que sua insistência desesperada em diminuir o funcionário havia despertado exatamente a suspeita que tentava evitar. O peão que não valia nada estava prestes a provar que valia tudo, e que algumas provas podem derrubar até os mais poderosos. Dr. Ricardo levou Carlos para longe da sede da fazenda, próximo a um açude onde poderiam conversar sem serem ouvidos por Coronel Augusto. O comportamento desesperado do fazendeiro havia despertado todos os instintos investigativos do fiscal. Senhor Carlos, pode falar à vontade. Estamos longe do seu patrão. Doutor, prefiro não falar muito. O coronel não gosta quando converso com pessoas de fora. Senhor Carlos, sou fiscal do trabalho. Tenho autoridade legal para fazer essas perguntas. Eu sei, doutor. Mas se o coronel souber que falei alguma coisa, o que ele faz? Me demite. E na minha idade, com 3 filhos, é difícil conseguir outro emprego. Senhor Carlos, estou aqui investigando denúncias graves contra esta fazenda. Preciso da sua ajuda. Que tipo de denúncias? Trabalho escravo, desmatamento ilegal, sonegação de impostos, maus tratos aos funcionários. Carlos ficou visivelmente desconfortável. Doutor, não sei se devo falar sobre essas coisas. Por que não? Porque o coronel sempre diz que funcionário que fala mal do patrão é traidor. Senhor Carlos, falar a verdade para autoridades não é traição, é dever cívico. Mas o coronel disse que se alguém vier fazer pergunta, é para falar que aqui é tudo certinho. E é tudo certinho? Carlos hesitou longamente. Doutor, posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu falar a verdade, o senhor pode me proteger? Proteger de quê? Do coronel. Ele é homem perigoso. Tem muita influência na região. Senhor Carlos, se há irregularidades graves, posso sim protegê-lo, mas preciso saber a verdade. Carlos respirou fundo. Doutor, há muita coisa errada nesta fazenda. Muita coisa mesmo. Como o quê? Desmatamento sem autorização, funcionários sem carteira assinada, gado roubado, terra grilada. Terra grilada? Sim, doutor. Esta fazenda tem 10.000 hectares, mas só 3.000 são legais. Os outros 7.000 foram tomados de pequenos produtores. Como foi isso? O coronel forjava documentos, subornava cartório, ameaçava quem não queria vender, e você viu isso acontecer? Vi tudo, doutor. Durante 20 anos vi tudo. Dr. Ricardo percebeu que havia encontrado uma fonte valiosa. Senhor Carlos, você teria provas dessas irregularidades? Tenho algumas coisas guardadas. Que tipo de coisas? Documentos que o coronel jogava no lixo, conversas que gravei escondido, fotos. Você gravou conversas? Gravei. Durante 5 anos gravei tudo que achava suspeito. Por quê? Porque tinha medo de que um dia ele me culpasse por alguma coisa. Queria ter provas de que apenas cumpria ordens. Senhor Carlos, essas gravações são importantes. Posso ouvi-las? Posso mostrar, doutor, mas tenho medo. Medo do quê? Do coronel descobrir. Se ele souber que tenho essas gravações, pode me matar. Matar? Doutor, o coronel já ameaçou vários funcionários, e alguns que falaram demais. Desapareceram. Desapareceram como? Sofreram acidentes, ou foram embora da região voluntariamente. Dr. Ricardo compreendeu que estava lidando com crimes muito mais graves que simples irregularidades trabalhistas. Senhor. Carlos, posso chamar outros colegas para ouvir seu depoimento? Que colegas?
Promotores, Polícia Federal, agentes ambientais. Doutor, se vier muita gente, o coronel vai desconfiar que falei alguma coisa. E se não trouxermos outras autoridades, ele pode destruir provas e continuar cometendo crimes. Carlos refletiu. Doutor, posso sugerir uma coisa? Pode. Façam a investigação sem mostrar que eu falei. Usem as informações que dou, mas fingindo que descobriram por outros meios. É possível fazer isso, mas precisaria das suas provas. Posso entregar uma cópia de tudo, mas guardem segredo sobre quem forneceu. Senhor Carlos, combinado, mas preciso saber, que provas você tem exatamente? Tenho gravações do coronel ordenando desmatamento ilegal, fotos de gado com marca adulterada, documentos falsificados de compra de terra e lista de funcionários ameaçados. Meu Deus, isso é material para a cadeia. É, doutor. O coronel é criminoso perigoso que se esconde atrás do poder e do dinheiro. Senhor Carlos, por que decidiu guardar essas provas? Porque sempre soube que um dia a conta chegaria e queria estar protegido quando chegasse. E porque nunca denunciou antes? Porque não sabia para quem denunciar. O coronel tem amigos na polícia, no cartório, na prefeitura. Mas agora chegaram fiscais de fora da região. Exato. Pessoas que ele não pode comprar ou ameaçar. Durante 2 horas, Carlos detalhou para Dr. Ricardo um esquema criminoso que incluía grilagem de 7.000 hectares de terra através de documentos falsificados, desmatamento ilegal de mais de 2.000 hectares de mata nativa, sonegação de milhões em impostos federais, trabalho escravo disfarçado de trabalho rural, roubo e adulteração de gado de fazendas vizinhas, ameaças e intimidação de funcionários e pequenos proprietários, corrupção de agentes públicos locais. Senhor Carlos, isso é uma organização criminosa completa. É, doutor, e eu tenho provas de quase tudo. Onde estão essas provas? Guardadas num local seguro fora da fazenda. Pode buscá-las hoje? Posso, mas preciso de garantia de proteção. Senhor Carlos, vou chamar uma promotora especializada em crimes organizados. Ela pode dar proteção oficial. E quando ela chega? Hoje mesmo. É caso urgente. Quando voltaram para próximo da sede, Coronel Augusto os esperava visivelmente nervoso. E aí, DR? Ricardo? Descobriu que Carlos é burro, como falei. Descobri que Carlos é homem muito inteligente e observador. Inteligente? O coronel forçou uma risada. Doutor Ricardo, Carlos é peão ignorante. Que bobagens ele falou. Falou coisas muito interessantes sobre a administração desta fazenda. Que coisas? O coronel ficou pálido. Carlos não entende de administração. É funcionário burro. Entende mais do que o senhor imagina. DR. Ricardo, não acredite em nada que Carlos falou. Ele é mentiroso, peão que não vale nada. Coronel, sua insistência em diminuir Carlos só confirma que ele sabe de coisas importantes. Ele não sabe nada, o coronel gritou desesperado. É burro demais para saber alguma coisa. Veremos, vou trazer outros colegas para uma investigação mais profunda. Investigação? O coronel quase desmaiou. Mas não precisa. Minha fazenda é exemplar. Se é exemplar, não tem problema investigarmos. Mas é perda de tempo. E Carlos vai ficar inventando mentiras para parecer importante. Ou falando verdades para fazer justiça. Coronel Augusto percebeu que estava perdendo o controle da situação. Durante 20 anos, havia conseguido manter Carlos intimidado e silenciado através de humilhações constantes. Agora, essa estratégia estava se voltando contra ele. Doutor Ricardo, posso pedir uma coisa? Pode. Não dê muita importância para o que Carlos falar. Ele é funcionário ignorante que pode inventar qualquer coisa. Coronel, já falamos sobre isso. Carlos parece ser pessoa muito confiável. Confiável? O coronel se desespera. Carlos é o funcionário menos confiável desta fazenda. Não vale nada. Se não vale nada, por que o mantém empregado há 20 anos? Porque... O coronel se enrolou novamente.
Por pena, porque é burro demais para conseguir emprego em outro lugar, ou porque sabe que ele conhece todos os seus segredos. Que segredos? O coronel explodiu. Esta fazenda não tem segredo nenhum. É tudo transparente. Então não se importa com a investigação. Não me importo, mas não percam tempo com mentiras de peão burro. Quando os fiscais foram embora, Coronel Augusto chamou Carlos para uma conversa que foi mais ameaça que diálogo. Carlos, o que você falou para aqueles homens? Nada demais, patrão. Respondi o que perguntaram. Respondeu o quê? Que trabalho aqui há 20 anos, que gosto do trabalho. E mais o quê? Nada mais, patrão. Carlos, o coronel se aproximou intimidadoramente. Se você falou alguma mentira sobre esta fazenda, vai se dar mal. Não falei mentira nenhuma, patrão. Espero que seja verdade, porque funcionário que inventa história sobre patrão pode ter acidente de trabalho. Patrão, eu sempre fui leal ao senhor. Então continue sendo. E se voltarem com mais perguntas, você diz que aqui é tudo certinho. Está bem, patrão. Carlos, o coronel fez a ameaça final. Você tem família para sustentar. Não seria bom se algo acontecesse com seu emprego ou com sua família. Carlos compreendeu a ameaça, mas já havia tomado sua decisão. Depois de 20 anos sendo humilhado como peão que não vale nada, finalmente tinha chance de provar seu valor. E as provas que possuía poderiam derrubar o império criminoso de Coronel Augusto para sempre. Na mesma tarde, Dr. Ricardo ligou para Dr. Amanda Silva, promotora especializada em crimes organizados rurais. A ligação foi urgente e direta. Amanda, encontrei um caso que pode interessar muito a você. E que tipo de caso? Organização criminosa no agronegócio, grilagem de terras, desmatamento ilegal, trabalho escravo, corrupção. E onde? Fazenda Esperança Grande, interior. O proprietário é um tal Coronel Augusto Mendonça. Augusto Mendonça? Amanda se animou. Ricardo, esse nome está na nossa lista de investigados há 2 anos. Como assim? Temos denúncias anônimas contra ele, mas nunca conseguimos provas. É homem muito influente na região. Pois encontrei alguém que pode ter as provas que vocês precisam. Quem? Um funcionário da fazenda que trabalha lá há 20 anos e documentou tudo. Esse funcionário está disposto a colaborar? Está, mas tem medo de represálias. Ricardo, posso ir aí hoje mesmo? Pode, é urgente. O fazendeiro está suspeitando que o funcionário falou alguma coisa. Então vou antes que ele destrua provas ou intimide testemunhas. 3 horas depois, doutor. Amanda chegou à região acompanhada de 2 agentes da Polícia Federal. Era uma mulher determinada de 38 anos, conhecida por sua incorruptibilidade e por especializar-se em desmantelar esquemas criminosos no campo. Doutor Ricardo, onde está esse funcionário? Marquei encontro numa cidade vizinha, local neutro, onde ninguém vai reconhecê-lo. Ótimo! E que tipo de provas ele tem? Gravações, documentos, fotos, 5 anos de material coletado. Esse homem é um herói anônimo. Mas foi tratado como lixo pelo patrão durante 20 anos. Quando Carlos chegou ao local combinado, uma lanchonete simples, numa cidade a 50 quilômetros da fazenda, carregava uma mochila velha com o material mais explosivo que Dr. Amanda já havia visto. Senhor Carlos, sou o Dr. Amanda Silva, promotora de justiça. Vim pessoalmente porque seu caso é muito importante. Doutora, espero que possam fazer alguma coisa. Já cansei de ver tanta injustiça. Senhor Carlos, doutor, Ricardo me disse que o senhor tem provas contra Coronel Augusto. Tenho sim. Durante 5 anos, gravei conversas, fotografei documentos, guardei papéis que ele jogava fora. E por que fez isso? Porque sempre soube que um dia ele ia tentar me culpar por algum crime dele. Queria ter como me defender. Senhor Carlos, pode me mostrar esse material? Carlos abriu a mochila e retirou um pendrive, um celular antigo, uma pasta com documentos e um caderno de anotações. Doutora,
Neste pendrive tem mais de 200 gravações de conversas comprometedoras. Que tipo de conversas? Coronel ordenando desmatamento, planejando grilagem de terras, ameaçando funcionários, acertando propina com políticos. Dr. Amanda conectou o pendrive no notebook e começou a ouvir. A primeira gravação a deixou chocada. Coronel Augusto, pega aqueles documentos falsos do cartório e registra mais 500 hectares em meu nome. E se o dono original reclamar, você sabe o que fazer. Homem não identificado. E se ele procurar a polícia? Coronel Augusto, a polícia é minha amiga, mas se insistir muito, pode sofrer um acidente. Meu Deus! Doutor Amanda pausou a gravação. Isso é confissão de grilagem e ameaça de morte. É apenas a primeira, doutora. Tem muito mais. Doutora Amanda ouviu mais algumas gravações e ficou impressionada com a qualidade do material. Senhor Carlos, essas gravações são perfeitas. Qualidade de áudio excelente, conversas claras. Sempre gravava escondido no celular. Durante 5 anos, não perdi nenhuma oportunidade. E esses documentos? São papéis que o coronel jogava no lixo depois de usar. Escrituras falsas, recibos de propina, cartas de ameaça. Senhor Carlos, isso aqui é arsenal completo contra uma organização criminosa. Doutora, posso perguntar uma coisa? Pode. Com essas provas, o coronel pode ser preso? Pode ser preso e ficar décadas na cadeia. Esses crimes são gravíssimos. E eu? Vou ficar protegido? Senhor Carlos, vou incluí-lo no programa de proteção a testemunhas. Ninguém vai poder tocá-lo. E minha família? Sua família também fica protegida. Carlos ficou emocionado. Doutora, durante 20 anos fui humilhado como peão inútil. Hoje posso ajudar a prender um criminoso perigoso. Senhor Carlos, o senhor não é peão inútil. É cidadão corajoso que prestou grande serviço à justiça. Obrigado, doutora. Há muito tempo ninguém me tratava com respeito. Senhor. Carlos, posso fazer algumas perguntas sobre o esquema criminoso? Pode fazer todas que quiser. Quantas pessoas estão envolvidas? Além do coronel, tem o filho dele, 2 capatazes, um advogado, 3 funcionários do cartório, 2 policiais, um vereador e um juiz. Um juiz? Sim, Dr. Carvalho, que sempre absolve o coronel de qualquer acusação. Senhor Carlos, isso é esquema de corrupção que envolve os 3 poderes. É, doutora, por isso ninguém nunca conseguiu prender o coronel. Mas agora conseguimos. Com suas provas, podemos desmantelar toda a organização. Doutora Amanda passou 3 horas analisando o material. Era o caso mais completo e bem documentado que já havia visto. Senhor Carlos, vou ser direta. Com esse material, posso prender Coronel Augusto hoje mesmo. Hoje? Hoje. E mais uns 10 comparsas dele. Doutora, não vão conseguir interferir na prisão? Não vão. Vou pedir prisão preventiva baseada em flagrante documentado. Nenhum juiz pode negar. E se tentarem subornar? Vou direto para o Tribunal de Justiça, acima da jurisdição local. Doutora, posso acompanhar a prisão? Pode. Inclusive será importante para confirmar detalhes. Quero ver a cara do coronel quando descobrir que o peão inútil tinha provas de tudo. Às 18h do mesmo dia, Dr. Amanda já havia conseguido mandado de prisão preventiva para Coronel Augusto e mais 8 envolvidos no esquema. A operação foi batizada de Coronel Caído. Senhor, Carlos, amanhã às 6 da manhã executamos os mandados. O senhor quer estar presente? Quero sim. Durante 20 anos sonhei com este momento. Senhor Carlos, como se sente sabendo que suas provas vão derrubar um império criminoso? Me sinto útil. Pela primeira vez na vida me sinto útil. O senhor é mais que útil. É herói. Não sou herói, doutora. Sou apenas um homem que se cansou de ser humilhado e decidiu fazer a coisa certa. Senhor, Carlos, posso perguntar por que esperou tanto tempo para denunciar? Porque não sabia se seria acreditado. Coronel sempre dizia que eu era peão ignorante e que ninguém daria valor para minha palavra. E hoje descobri que minha palavra pode derrubar qualquer coronel. Senhor Carlos,
O que o motiva a fazer isso? A vontade de provar que peão que não vale nada pode valer muito e que justiça pode chegar até para os mais humildes. Chegou, Sr. Carlos, e chegou através do Senhor. Naquela noite, Carlos mal conseguiu dormir. Amanhã seria o dia em que Coronel Augusto descobriria que o funcionário inútil possuía poder suficiente para destruir seu império e que 20 anos de humilhação haviam criado o pior inimigo que um criminoso pode ter. Uma testemunha paciente, cuidadosa e completamente determinada a fazer justiça. O peão que não valia nada estava prestes a provar que valia tudo e que algumas provas podem derrubar até os mais poderosos. Às 6 da manhã de uma sexta-feira que ficaria marcada na história da região, Carlos acompanhou Dr. Amanda e 15 agentes da Polícia Federal na Operação Coronel Caído. Era o dia em que 20 anos de humilhação seriam vingados através da justiça. Sr. Carlos, Dr. Amanda disse no carro, tem certeza de que quer presenciar a prisão? Absoluta certeza. Durante 2 décadas sonhei com este momento. Como acha que Coronel Augusto vai reagir? Vai ficar desesperado. Durante anos apostou que eu nunca teria coragem de falar contra ele. E por que apostou nisso? Porque me tratava como peão burro, que não sabia nem o próprio valor. Sr. Carlos, hoje ele vai descobrir seu verdadeiro valor. Quando a comitiva chegou à Fazenda Esperança Grande, Coronel Augusto estava tomando café da manhã na varanda da casa principal, vestindo roupão de seda e chinelos caros. A imagem de poder e arrogância que cultivara durante décadas. Coronel Augusto Mendonça! O delegado da Polícia Federal gritou. Está preso! O coronel quase engasgou com o café. Preso? Preso por quê? Por formação de quadrilha, grilagem de terras, desmatamento ilegal, corrupção ativa e ameaça. Isso é absurdo! O coronel se levantou indignado. Vocês não sabem quem sou eu? Sabemos exatamente quem o senhor é. Um criminoso. Criminoso? Coronel Augusto olhou ao redor procurando apoio. Onde estão as provas? As provas estão aqui, doutor. Amanda mostrou uma pasta cheia de documentos. E aqui, mostrou o pendrive com as gravações. Que provas? Isso aí deve ser mentira inventada por inimigos meus. As provas foram fornecidas por alguém muito próximo ao senhor. Próximo? Quem? Doutor Amanda apontou para Carlos, que estava ao lado dos policiais. Por ele, Carlos Ribeiro, seu funcionário há 20 anos. Coronel Augusto olhou para Carlos com expressão de choque total. Carlos, ele gaguejou. Mas Carlos é peão burro, não sabe nada. Sabe muito mais do que o senhor imaginava. Mas ele é ignorante. O coronel se descontrolou. Funcionário que não vale nada. Coronel, Carlos falou pela primeira vez. Durante 20 anos o senhor me chamou de inútil. Hoje vou provar quem realmente não vale nada. Carlos! O coronel tentou intimidar como sempre fazia. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu patrão. Era meu patrão. Agora é apenas um criminoso sendo preso. Mas eu te sustentei por 20 anos. Me explorou por 20 anos e me humilhou todos os dias. Carlos, você é um traidor, um ingrato. Sou um cidadão fazendo seu dever cívico. Doutora Amanda interveio. Coronel, Carlos forneceu 200 gravações de conversas suas, planejando crimes. 200 gravações? O coronel ficou lívido. Como ele conseguiu isso? Gravando escondido durante 5 anos. Mas ele é burro demais para fazer isso. Aparentemente, não é tão burro quanto o senhor pensava. O coronel olhou para Carlos com ódio puro. Carlos, você gravou minhas conversas escondido? Gravei, porque sempre soube que um dia precisaria me defender das suas mentiras. Mas eu confiava em você. Confiava porque me mantinha humilhado demais para reagir. Mas humilhação tem limite. Carlos, eu vou te destruir. Coronel, doutora Amanda riu. Quem está sendo destruído é o senhor. Carlos está protegido pelo programa de proteção a testemunhas. Mas proteção? Por que ele precisa de proteção?
porque nas gravações o senhor ameaça de morte quem o denuncia. O coronel percebeu que estava completamente perdido. Doutor Amanda, essas gravações podem ser falsas. Carlos pode ter inventado tudo. Coronel, temos perícia técnica que confirma autenticidade e temos documentos originais que corroboram tudo. Que documentos? Documentos que o senhor jogava no lixo e Carlos recolhia. Ele mexia no meu lixo por 5 anos. Sempre que o senhor descartava algo comprometedor, Carlos guardava. O coronel olhou para Carlos com uma mistura de admiração e terror. Carlos, você fez isso durante 5 anos? Fiz, porque sabia que um dia o senhor tentaria me culpar por seus crimes. Mas por que você nunca denunciou antes? Porque não sabia se alguém acreditaria num peão ignorante contra um coronel poderoso. E agora acreditaram, porque provas falam mais alto que influência. Doutor, Amanda mostrou algumas das evidências. Coronel, esta gravação mostra o senhor ordenando o desmatamento ilegal de 500 hectares. Eu não me lembro. Esta outra mostra o senhor planejando grilar terras do senhor João da Silva. Isso pode ter sido mal interpretado. E esta mostra o senhor pagando propina de R$50 mil ao vereador Antônio. Eu não paguei propina nenhuma. Coronel, temos a gravação, o recibo e a foto do dinheiro sendo entregue. O coronel se voltou desesperadamente para Carlos. Carlos, como você pode me fazer isso, depois de tudo que fiz por você? O que fez por mim? Me humilhou durante 20 anos. Me chamou de burro, inútil, funcionário que não vale nada. Mas eu te dei emprego. Me deu emprego porque precisava de alguém para fazer o trabalho sujo. E me humilhava para eu nunca questionar nada. Carlos, eu imploro, retira essas acusações. Te pago o que você quiser. Não tem dinheiro que pague 20 anos de humilhação. Te faço sócio da fazenda. De fazenda construída com terra grilada, não obrigado. Carlos, pelo menos pensa na minha família. Pensei, como o senhor pensou na minha quando me humilhava na frente dos meus filhos. O coronel tentou uma última cartada. Doutor, Amanda, Carlos é funcionário revoltado. Está inventando isso por vingança. Coronel, vingança seria Carlos matá-lo. Isso é justiça. Mas ele é peão ignorante. Como pode ter elaborado plano tão complexo? Talvez porque não seja tão ignorante quanto o senhor insistia em dizer. Quando as algemas foram colocadas nos pulsos de Coronel Augusto, ele fez um último apelo desesperado. Carlos, você não sabe o que está fazendo. Sou homem poderoso. Tenho influência. Vão me soltar. Coronel, Carlos respondeu calmamente. Durante 20 anos me disse que eu não valia nada. Hoje provo que valho mais que o senhor. Como assim? Porque eu sou honesto, e honestidade vale mais que todo poder mal adquirido. Carlos, você vai se arrepender. Vou sair da cadeia e me vingar. Se sair, vai encontrar um homem diferente, não mais o peão humilhado que conhecia. E quem você pensa que é agora? Sou o homem que derrubou um coronel, e isso me dá muito orgulho. Quando o coronel Augusto foi colocado na viatura da Polícia Federal, Carlos sentiu uma sensação de libertação que não experimentava há 2 décadas. Senhor Carlos, doutora Amanda perguntou, como se sente vendo seu ex-patrão sendo preso? Me sinto livre de 20 anos de humilhação. E arrependido? De jeito nenhum. Sinto que fiz a coisa certa. Senhor Carlos, o senhor sabe que vai ter que testemunhar no julgamento? Sei, e estou preparado. Durante 5 anos me preparei para este dia. Como? Documentando tudo, gravando tudo, guardando tudo, porque sabia que um dia a verdade precisaria aparecer. E apareceu. E provou que peão que não vale nada pode derrubar qualquer corrupto. Durante a operação, foram presos 8 membros da quadrilha. Coronel Augusto, seu filho Júnior, 2 capatazes, o advogado da fazenda, 2 funcionários do cartório e 1 vereador. O juiz corrupto foi afastado do cargo. Senhor Carlos, um jornalista perguntou, qual sua mensagem para outros trabalhadores rurais que sofrem humilhações?
Minha mensagem é: documentem tudo, guardem provas, não aceitem humilhação como normal. E, principalmente, nunca duvidem do próprio valor. E para os patrões, tratem seus funcionários com dignidade. Vocês nunca sabem quem pode estar observando e documentando tudo. O peão que não valia nada havia derrubado um império criminoso e provado que, às vezes, quem achamos ser fraco pode ser o mais forte de todos. 6 meses após a prisão de Coronel Augusto, chegou o dia do julgamento que toda a região aguardava. O tribunal estava lotado com jornalistas, moradores locais, outros fazendeiros e dezenas de trabalhadores rurais que vieram apoiar Carlos. A transformação de Carlos era visível. Não era mais o homem humilde e curvado de 6 meses atrás. Usava terno simples, mas digno, postura ereta, e falava com confiança de quem sabia ter feito a coisa certa. Senhor Carlos Ribeiro, o juiz começou. O senhor está aqui como testemunha principal contra Augusto Mendonça e outros réus. Confirma que as provas foram coletadas pelo senhor? Confirmo, meritíssimo. Durante 5 anos documentei todos os crimes que presenciei. E por que fez isso? Porque sempre soube que um dia precisaria me defender. E porque não podia mais ver tanta injustiça sem fazer nada. Coronel Augusto, sentado no banco dos réus, olhava para Carlos com ódio visível. 6 meses de prisão haviam mudado sua aparência. Emagrecido, envelhecido, sem a aura de poder que tanto cultivara. Doutor, Amanda, o juiz se dirigiu à promotora. Apresente as evidências. Meritíssimo, começarei com as gravações. Esta primeira foi feita em março de 2023, quando o réu planejou grilar 500 hectares do Sr. João Silva. A gravação ecoou pelo tribunal. Coronel Augusto, pega os documentos falsos e registra essas terras em meu nome. Se o velho reclamar, você sabe o que fazer. Comparsa. E se ele procurar a polícia? Coronel Augusto, a polícia local é minha. Mas se insistir muito, pode sofrer um acidente de trabalho. Um murmúrio de indignação percorreu o tribunal. Era confissão explícita de grilagem e ameaça de morte. Isso foi tirado de contexto! Coronel Augusto gritou desesperado. Silêncio! O juiz bateu o martelo. Doutora Amanda, continue. Meritíssimo. Esta segunda gravação mostra o réu ordenando desmatamento ilegal. Coronel Augusto, corta toda essa mata antes dos fiscais chegarem. E se perguntarem alguma coisa, vocês não sabem de nada. Funcionário, e se descobrirem, coronel? Coronel Augusto, não vão descobrir. Tenho gente no Ibama que me avisa quando vem fiscalizar. Esta terceira gravação documenta pagamento de propina. Coronel Augusto, aqui estão os 50 mil para o vereador. E lembra ele que espera o projeto da estrada aprovado. Intermediário, e se ele não aprovar? Coronel Augusto, aí ele deixa de receber dinheiro e pode até receber uma visitinha. Foram apresentadas 50 gravações das 200 coletadas por Carlos. Cada uma mostrava um crime diferente. Grilagem, desmatamento, corrupção, ameaças, trabalho escravo. Sr. Carlos, o advogado de defesa tentou desqualificar as provas. Como sabemos que essas gravações são autênticas? Porque foram periciadas por especialistas, doutor. E porque tenho documentos que comprovam cada crime gravado. Mas o senhor gravou escondido. Isso não é crime. Gravei para me proteger de um criminoso perigoso. E graças a isso, a justiça pode ser feita. Sr. Carlos, o advogado insistiu, o senhor não fez isso por vingança contra meu cliente? Doutor, vingança seria eu ter matado seu cliente. Isso é justiça. Mas o senhor foi funcionário dele por 20 anos. Não havia gratidão? Gratidão por 20 anos de humilhação? Por ser chamado de peão que não vale nada todos os dias? Senhor Carlos, meu cliente lhe deu emprego. Seu cliente me explorou. Há diferença. Coronel Augusto não aguentou e explodiu. Carlos é um traidor, um ingrato. Eu o sustentei por 20 anos. Silêncio! O juiz bradou. Senhor Augusto, mais um desacato e será retirado do tribunal. Mas meritíssimo,
O coronel tentou se justificar. Carlos era funcionário inútil, burro, não vale nada. Senhor Augusto, o juiz respondeu secamente. Se Carlos não valia nada, por que o mantinha empregado? Porque... O coronel se enrolou. Por caridade cristã, ou porque precisava de alguém para fazer o trabalho sujo e manter a boca fechada. O advogado de defesa tentou uma última cartada. Meritíssimo, meu cliente é homem de bem, fazendeiro tradicional, gerou empregos na região. Doutor Silva, doutora Amanda interrompeu. Seu cliente gerou empregos explorando o trabalho escravo e é fazendeiro tradicional de terras griladas. Mas ele contribuiu para o desenvolvimento regional, contribuiu destruindo o meio ambiente e corrompendo autoridades. Doutora Amanda, o juiz perguntou, qual a pena solicitada? Meritíssimo pelos crimes comprovados. Formação de quadrilha, 4 anos. Grilagem de terras, 6 anos. Desmatamento ilegal, 8 anos. Corrupção ativa, 12 anos. Ameaças, 3 anos. Total, 33 anos de reclusão. 33 anos? Coronel Augusto quase desmaiou. Além disso, doutor, Amanda continuou. Pedimos confisco de todos os bens obtidos criminosamente e multa de 50 milhões de reais. 50 milhões? O coronel gritou. Isso é roubo! Não, o juiz respondeu. Roubo foi o que o senhor fez durante décadas. Quando chegou a hora da sentença, o juiz fez uma declaração que ficou famosa na região. Este julgamento prova que no Brasil, nenhum poder é maior que a justiça. Augusto Mendonça acreditou que influência e dinheiro o tornavam intocável. Mas um simples trabalhador rural, armado apenas com coragem e paciência, conseguiu derrubá-lo. Carlos Ribeiro representa o melhor do cidadão brasileiro. Honesto, observador, determinado a fazer o que é certo. Augusto Mendonça representa o pior, corrupto, arrogante, criminoso que se escondia atrás do poder. Condeno Augusto Mendonça a 33 anos de reclusão em regime fechado, mais multa de 50 milhões de reais, mais confisco de todos os bens adquiridos criminosamente. O tribunal explodiu em aplausos. Carlos foi abraçado por dezenas de pessoas que o reconheciam como herói. Senhor Carlos, um jornalista perguntou, como se sente vendo seu ex-patrão condenado a 33 anos? Me sinto aliviado. Finalmente, a justiça foi feita. O senhor se considera vingado? Não me considero vingado. Me considero vitorioso. Qual a diferença? Vingança seria pessoal. Vitória é coletiva. Essa condenação protege centenas de outras pessoas que poderiam ser vítimas dele. Senhor Carlos, qual sua mensagem para outros trabalhadores? Minha mensagem é, nunca aceitem humilhação como destino. Documentem injustiças, guardem provas e quando a oportunidade chegar, façam a coisa certa. E para os patrões, tratem funcionários com dignidade. Vocês nunca sabem quem está observando, documentando, preparando-se para fazer justiça. Coronel Augusto, ao ser levado de volta à prisão, fez um último comentário amargo. Carlos, você destruiu minha vida. Coronel, Carlos respondeu, quem destruiu sua vida foi o senhor mesmo. Eu apenas documentei. Mas eu era homem poderoso. Era criminoso poderoso. A diferença. Carlos, você não passa de um peão. Sou o peão que derrubou um coronel. E isso me orgulha muito. Do lado de fora do tribunal, Carlos foi cercado por trabalhadores rurais de toda a região. Carlos, você é nosso herói. Não sou herói. Sou trabalhador que se cansou de aceitar injustiça. Você provou que patrão não é superior a empregado. Provei que honestidade é superior à corrupção. Carlos, vai continuar trabalhando na fazenda? A fazenda vai ser leiloada para pagar as multas. Mas não me preocupo. Aprendi que homem honesto sempre encontra trabalho digno. E se outro patrão te humilhar? Aí ele vai descobrir que Carlos Ribeiro não é mais o mesmo de 6 meses atrás. Como assim? Agora sei meu valor. E quem conhece o próprio valor nunca mais aceita ser humilhado. A condenação de Coronel Augusto repercutiu por todo o país.
O caso virou símbolo da vitória da justiça sobre a impunidade, do trabalhador honesto sobre o patrão corrupto. Carlos Ribeiro havia provado que peão que não vale nada pode valer tudo quando tem coragem de lutar pela verdade, e que às vezes as melhores provas vêm de quem menos esperamos, principalmente de quem foi subestimado durante tanto tempo que teve oportunidade de observar, documentar e preparar a justiça perfeita. O patrão caiu, e quem o derrubou foi exatamente quem ele mais desprezava. 1 ano após a condenação de Coronel Augusto, a vida de Carlos havia mudado completamente. O homem que foi humilhado como peão que não vale nada havia se tornado símbolo nacional de coragem e cidadania. A história repercutiu tanto que Carlos foi convidado para palestrar em universidades, sindicatos rurais e eventos sobre direitos trabalhistas. Mais importante ainda, recebeu ofertas de emprego de dezenas de fazendeiros que queriam ter um funcionário com sua integridade. Pai, disse Pedro, seu filho mais velho, agora com 17 anos, chegou mais uma proposta de emprego. Desta vez, de uma fazenda em São Paulo. E o que oferecem? Salário de supervisor, casa boa, escola particular para João e Marina, plano de saúde para toda a família. Pedro, em 1 ano recebi 47 propostas de emprego. 1 ano atrás, ninguém me dava valor. Pai, o que mudou? Mudou que agora todo mundo sabe que não aceito humilhação e que sou trabalhador honesto e observador. E isso é importante para os patrões? É. Fazendeiro inteligente quer funcionário íntegro, que observa tudo e fala a verdade. E os não inteligentes? Os não inteligentes continuam humilhando funcionários e criando inimigos perigosos. Carlos havia escolhido trabalhar na fazenda Boa Esperança, propriedade de 2.000 hectares, pertencente ao senhor Roberto Mendes, um empresário rural conhecido pela ética e pelo tratamento respeitoso aos funcionários. Carlos, senhor Roberto disse numa manhã, posso te fazer uma pergunta? Pode, patrão. Primeiro, me chama de senhor Roberto. Segundo, como você conseguiu documentar tantos crimes sem ser descoberto? Senhor Roberto, foi questão de paciência e método. Durante 5 anos nunca perdi uma oportunidade de gravar ou fotografar. E o que te motivava? A certeza de que um dia precisaria das provas para me defender. E a revolta de ver tanta injustiça. Carlos, posso confessar uma coisa? Pode. Sua história me fez refletir sobre como trato meus funcionários. E mudei várias atitudes. Como assim? Passei a ouvir mais, valorizar opiniões, tratar todos com respeito, porque percebi que qualquer funcionário pode estar observando e julgando meu caráter. Senhor Roberto, isso é bom para todo mundo. Patrão respeitoso tem funcionários leais. E patrão humilhador tem funcionários que guardam rancor e podem se tornar inimigos perigosos. 3 meses depois, Carlos recebeu uma visita que não esperava. Era a doutor Amanda Silva, a promotora que havia coordenado a prisão de Coronel Augusto. Carlos, vim trazer novidades sobre o caso. Que novidades, doutora? Coronel Augusto tentou recorrer da sentença, mas o recurso foi negado. Vai cumprir os 33 anos integrais. E os outros envolvidos? Todos condenados também. O filho dele pegou 15 anos, os capatazes 8 anos cada, o advogado 12 anos. Doutora, posso perguntar uma coisa? Pode. Como está Coronel Augusto na prisão? Mal, muito mal. Perdeu 20 quilos, está com depressão, não recebe visitas. E por que não recebe visitas? Porque a família o abandonou. A esposa pediu divórcio e se mudou para outro estado com o dinheiro que conseguiu salvar. Carlos, doutora Amanda continuou, há algo mais que devo te contar. O quê? O governo federal decidiu te dar uma homenagem. Homenagem? Você vai receber a medalha do Mérito Cidadão em cerimônia no Palácio do Planalto. Doutora, isso é sério, completamente sério. Sua coragem inspirou mudanças na legislação trabalhista rural. Que tipo de mudanças? Lei que protege trabalhadores que denunciam crimes dos patrões e programa de incentivo a denúncias de irregularidades rurais.
Carlos ficou emocionado. Doutora, isso quer dizer que outros trabalhadores vão ter mais coragem de denunciar? Exato. Você virou exemplo nacional de que é possível enfrentar poder abusivo. 2 meses depois, Carlos estava em Brasília recebendo a medalha das mãos do presidente da República numa cerimônia que teve repercussão nacional. Senhor Carlos, o presidente disse, sua história prova que o Brasil é um país onde justiça pode vencer poder e onde cidadão comum pode mudar a história. Obrigado, presidente. Espero que minha experiência inspire outros trabalhadores a nunca aceitarem humilhação. Senhor Carlos, qual sua mensagem para o país? Minha mensagem é: todo trabalhador tem valor e dignidade, e nenhum patrão, por mais poderoso que seja, tem direito de humilhar funcionário. E como combater isso? Através de educação, leis justas e, principalmente, ensinando trabalhadores a conhecerem seus direitos e a documentarem abusos. Durante a cerimônia, Carlos foi entrevistado por vários jornalistas. Senhor Carlos, como se sente sendo herói nacional? Não me sinto herói. Me sinto cidadão que fez seu dever. Mas o senhor mudou a legislação trabalhista do país. Mudei porque tive coragem de fazer a coisa certa. Qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Senhor Carlos, o que diria para Coronel Augusto se pudesse falar com ele? Diria que ele colheu o que plantou. Durante décadas, humilhou pessoas e cometeu crimes achando que era intocável. E ele descobriu que não era. Descobriu que ninguém é intocável quando há provas e determinação. Senhor Carlos, se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo? Faria, porque aprendi que aceitar injustiça é ser cúmplice da injustiça. E sua família? Como se sente com toda essa mudança? Minha família está orgulhosa, principalmente meus filhos, que aprenderam que pai não é fracassado, é homem de caráter. 6 meses após a cerimônia em Brasília, Carlos recebeu a notícia de que Coronel Augusto havia tentado suicídio na prisão. Carlos, senhor. Roberto perguntou, como se sente sabendo disso? Me sinto triste por ele. Não desejo mal a ninguém. Mesmo depois de tudo que ele fez? Mesmo assim, ódio não constrói nada, apenas destrói quem sente. Carlos, você é homem melhor que ele merecia enfrentar. Senhor Roberto, não sou melhor, apenas escolhi o caminho da justiça em vez do caminho da vingança. E qual a diferença? Vingança é pessoal e temporária. Justiça é coletiva e permanente. 1 ano depois, Carlos foi procurado por dezenas de trabalhadores rurais que queriam conselhos sobre como documentar abusos de patrões. Senhor Carlos, perguntou um vaqueiro, como devo proceder se meu patrão me humilha? Primeiro, documente tudo. Grave, fotografe, anote. Segundo, procure órgãos competentes. Terceiro, nunca aceite humilhação como normal. E se o patrão for poderoso, todo poder tem limite, e prova bem documentada quebra qualquer poder. Senhor, Carlos, não tem medo de represálias? Não tenho, porque agora todo mundo sabe minha história. Qualquer coisa que aconteça comigo, todos vão saber que foi represália. E isso protege? Protege. Criminoso tem medo de pessoa que virou símbolo de justiça. Carlos havia criado informalmente um movimento que crescia em todo o país. Trabalhadores rurais documentando abusos e denunciando crimes de patrões. Em 2 anos, mais de 200 fazendeiros foram investigados baseado no modelo Carlos Ribeiro. Pai, Marina disse numa noite, o senhor sabe que virou inspiração nacional? Como assim, filha? Nas redes sociais tem milhares de posts sobre você, pessoas contando que tiveram coragem de denunciar abusos depois de conhecer sua história. Marina, isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque significa que minha humilhação serviu para alguma coisa. Virou ferramenta para ajudar outras pessoas. Pai, o senhor se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter tido coragem de denunciar antes. Poderia ter poupado outros funcionários de anos de sofrimento. E do que mais se orgulha? De ter provado que peão que não vale nada pode derrubar qualquer coronel quando tem provas e determinação.
3 anos após a prisão de Coronel Augusto, Carlos fez um balanço de sua jornada numa entrevista para um documentário sobre sua história. Senhor, Carlos, como definiria sua transformação? Definiria como descoberta do próprio valor. Durante 20 anos, aceitei ser tratado como inferior. Depois descobri que não sou inferior a ninguém. E qual a lição mais importante? A lição é que trabalhador honesto e observador pode ser o pior pesadelo de patrão desonesto. Por quê? Porque trabalhador vê tudo, escuta tudo, sabe de tudo. E se documentar tudo, pode derrubar qualquer império criminoso. O peão, que não valia nada, havia se tornado o homem mais respeitado da região. E sua história continuava inspirando trabalhadores a nunca aceitarem humilhação como destino. Carlos Ribeiro havia provado que prova bem documentada pode derrubar até os mais poderosos, e que às vezes quem achamos ser ninguém pode ser o único capaz de fazer justiça. 5 anos se passaram desde a prisão de Coronel Augusto Mendonça, e a história de Carlos Ribeiro havia se tornado lenda nacional. O peão que não valia nada havia inspirado uma geração inteira de trabalhadores a conhecerem seus direitos e a nunca aceitarem humilhação como destino. Aos 47 anos, Carlos estava muito diferente do homem humilhado que trabalhara 20 anos na Fazenda Esperança Grande. Agora era supervisor geral da Fazenda Boa Esperança. Ganhava salário 5 vezes maior, morava numa casa confortável e era respeitado por todos na região. Mas sua maior realização não era pessoal. Era o movimento que havia criado sem querer. Centenas de trabalhadores rurais em todo o país estavam documentando abusos e denunciando crimes de patrões corruptos. Numa manhã de dezembro, Carlos recebeu uma ligação que o emocionou. Era de Dr. Amanda Silva, agora Procuradora-Geral de Justiça. Carlos, ligo para dar uma notícia que sei que vai te alegrar. Que notícia, doutora? Coronel Augusto morreu na prisão ontem. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Como foi? Infarto. Aos 61 anos, após 5 anos de prisão, estava completamente quebrado física e mentalmente. Doutora, não posso dizer que fico feliz com a morte de alguém. Entendo, mas posso dizer que a justiça foi feita. Ele pagou por décadas de crimes. E a família dele? A viúva mora em outro estado com nome falso. O filho cumpre pena em presídio federal. Ninguém quis nem o corpo. Que fim triste para quem tinha tanto poder. Carlos, poder mal adquirido sempre termina mal. A história dele é prova disso. Naquela tarde, Carlos reuniu a família para contar a notícia. Pedro, agora com 22 anos e formado em Direito, havia se especializado em direitos trabalhistas, inspirado pela história do pai. Pai, como se sente sabendo que Coronel Augusto morreu? Me sinto em paz. Não por ele ter morrido, mas porque a justiça se completou. Pai, o senhor acha que ele se arrependeu? Espero que sim, porque morrer sem arrependimento é morrer 2 vezes. Marina, agora com 19 anos e estudante de jornalismo, fez uma observação interessante. Pai, o senhor sabe que sua história virou matéria obrigatória em faculdades de direito? Como assim? É estudada como exemplo de como cidadão comum pode enfrentar poder abusivo através de provas bem documentadas. Marina, isso me deixa orgulhoso. Por quê? Porque significa que outros trabalhadores vão aprender a se proteger e a fazer justiça. João, o filho caçula, agora com 17 anos, sempre fazia as perguntas mais diretas. Pai, se o Coronel Augusto não tivesse morrido e saísse da prisão, o que faria? Nada. Ele não seria mais ameaça para ninguém. Por quê? Porque homem que foi humilhado publicamente e perdeu tudo não consegue mais intimidar ninguém. E se ele tentasse se vingar? Aí descobriria que Carlos Ribeiro, de 2024, não é o mesmo de 2019. Como assim? Agora eu sei meu valor. E homem que conhece o próprio valor nunca mais aceita ser diminuído. Durante o jantar, Lúcia, esposa de Carlos, fez um comentário que resumiu a jornada da família.
Carlos, às vezes fico pensando em como nossa vida mudou. Como mudou? Há 5 anos éramos família pobre, que aceitava humilhação por medo de perder emprego. Hoje somos família respeitada que inspira outras famílias. E o que mais mudou? As crianças. Elas cresceram vendo que pai não é fracassado, é homem de caráter que enfrentou poder corrupto. Lúcia, essa foi a melhor consequência de tudo. Por quê? Porque meus filhos aprenderam que dignidade não se negocia e que fazer a coisa certa sempre compensa. No fim de semana, Carlos recebeu a visita de Dr. Roberto Santana, pesquisador da Universidade de São Paulo, que estava escrevendo um livro sobre sua história. Senhor Carlos, posso fazer algumas perguntas para finalizar o livro? Pode fazer quantas quiser. Primeira pergunta. Se pudesse dar um conselho para trabalhadores que estão sendo humilhados, qual seria? Seria: documentem tudo, busquem conhecer seus direitos e nunca aceitem que humilhação é normal. Segunda pergunta. E para os patrões? Para os patrões, tratem funcionários com dignidade. Vocês nunca sabem quem está observando e pode se tornar sua maior ameaça. Terceira pergunta. Qual considera ter sido o momento decisivo de sua jornada? O momento decisivo foi quando decidi começar a gravar as conversas. Ali deixei de ser vítima passiva para me tornar documentarista ativo. Quarta pergunta. O senhor se considera herói? Não me considero herói, me considero cidadão que fez o que qualquer pessoa deveria fazer, enfrentar injustiça. Última pergunta. Que legado quer deixar? Quero deixar o legado de que trabalhador honesto pode derrubar qualquer patrão corrupto se tiver paciência, coragem e provas. Dr. Roberto fechou o caderno de anotações. Senhor Carlos, seu livro vai se chamar O Peão que Derrubou o Coronel. O que acha? Gosto. Porque resume bem a história. Poder abusivo sempre pode ser enfrentado por quem tem razão. Senhor Carlos, última curiosidade. Quantos trabalhadores já procuraram sua orientação? Perdi a conta, mas já foram centenas. E muitos conseguiram resultados positivos. Como assim? Alguns conseguiram melhores condições de trabalho. Outros denunciaram crimes e viram patrões sendo presos. Todos aprenderam a não aceitar humilhação. Senhor Carlos, isso não faz do senhor um líder? Me faz um exemplo, e exemplo é mais poderoso que liderança. Por quê? Porque líder pode ser contestado. Exemplo é incontestável. 3 meses depois, o livro O Peão que Derrubou o Coronel foi lançado e se tornou best-seller nacional. Carlos foi convidado para dezenas de eventos, entrevistas e palestras. Durante uma palestra na Universidade de Brasília, um estudante fez a pergunta que resumia tudo. Professor Carlos, qual a principal lição de sua história? A principal lição é que ninguém vale nada e ninguém vale tudo. Todos valem dignidade, respeito e justiça. E como garantir isso? Conhecendo direitos, documentando abusos e, principalmente, nunca aceitando que posição social determina valor humano. Professor, o senhor acha que sua história pode inspirar mudanças sociais? Já está inspirando. Todos os dias recebo mensagens de trabalhadores que tiveram coragem de enfrentar abusos depois de conhecer minha experiência. E qual o resultado? O resultado é uma geração de trabalhadores que não aceita mais humilhação como destino. E uma geração de patrões que está aprendendo a tratar funcionários com respeito. No final da palestra, Carlos recebeu uma ovação de 10 minutos dos 500 estudantes presentes. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou uma carta que o emocionou. Era de um trabalhador rural do Ceará. Senhor Carlos, meu nome é José Silva. Trabalho numa fazenda há 15 anos, sendo humilhado pelo patrão. Depois que conheci sua história, comecei a documentar os abusos. Hoje apresentei as provas para o Ministério Público. O fazendeiro foi obrigado a me pedir desculpas publicamente e me promover a supervisor. Obrigado por ter me ensinado que peão que não vale nada pode valer tudo quando tem coragem.
José Silva, ex-peão humilhado, hoje supervisor respeitado. Carlos mostrou a carta para a família. Pessoal, cartas como essa chegam todos os dias. Centenas de trabalhadores estão mudando de vida inspirados na nossa história. Né, pai, Pedro disse, isso não faz do senhor transformador social. Faz de mim prova viva de que todo cidadão pode fazer diferença quando decide não aceitar injustiça. E qual a mensagem final que deixa? A mensagem final é: nunca subestimem trabalhador honesto e observador. Ele pode estar documentando tudo e esperando o momento certo de fazer justiça. Carlos Ribeiro havia provado que peão que não vale nada pode valer tudo quando tem provas, coragem e determinação. Sua história se tornou símbolo de que no Brasil, justiça pode vencer poder quando há cidadãos dispostos a lutar pela verdade. O patrão que o humilhou havia caído, e quem o derrubou foi exatamente aquele que mais desprezava. Às vezes, quem achamos ser ninguém pode ser o único capaz de provar que somos ninguém também, e que prova bem documentada vale mais que todo poder mal adquirido. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.